Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Falso Plano em parceria com a Bola TV. O tema principal deste episódio, como não poderia deixar de ser, andará à volta do Giro de Itália, com especial destaque à incrível etapa que tivemos este domingo, com chegada a Siena pelas estradas da Strade Bianca. No fim, ainda vamos dar um saltinho ao País Basco, onde Demi Vollering voltou a mostrar quem é a mais forte. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem em falsoplano.pt, também no Twitter e no Instagram. O meu nome é Henrique Augusto, sou o moderador deste estimado podcast e tenho hoje comigo Miguel Branco. Henrique, lá em casa. Diz olá aos senhores. Como é que estão? Hoje é sem sinais. Hoje estou mãos em baixo. Ok. Ainda estás arrebatado pelo que acabaste de ver? Tenho frieiras devido aos tremelicos estou a compreender. do Sterrato. Sim, senhor. E Miguel Pratas. O Bal faz assim, não é? É, o Bal faz assim. O Bal tem mais sucesso nesse tipo de intervenção, mas acho que foi um ótimo esforço da tua parte. Vamos então começar com esta etapa. Nós acabamos por ter que reformular o guião completamente à última da hora, porque nós gravamos ao domingo ao fim do dia, como vocês já vão sabendo, e a etapa deste domingo de Sterrato foi absolutamente inacreditável e virou de pernas para o ar aquilo que era a volta à Itália até este momento. A vitória foi para Van Aert, mas o principal destaque foi a quantidade de mudanças e de diferenças que houve na GC, nomeadamente Isaac Del Toro, que fez segundo, atacou os seus colegas de equipa, mais ou menos, já vamos discutir isso mais à frente, ganhou um minuto a Ayuso e a toda a concorrência. Ayuso esse que, por sua vez, também não é propriamente um derrotado, pois também ganhou cerca de um minuto àquele que era o seu principal rival, Primož Roglič. Vamos exatamente começar com o branco e vamos começar por Isaac Del Toro. Afinal, eram dois líderes na UAE? Não era? Era Yates e Ayuso, era mais Ayuso que Yates. Sim. Afinal são 3. São 4. Será que são 4? Sim, porque a McNulty nunca se sabe o que é que pode fazer Maíca através de uma fuga. Estou a brincar. Mas de facto a UAE prova mais uma vez que quando o patrão não está, vale mais ou menos tudo. E, portanto, a ideia que dá pelas imagens que nos chegaram da etapa em direto é que foi mais ou menos uma situação de corrida em que Del Toro se vê na frente com 3 íneos, Arensman, Rivera, Bernal e ainda com... Estão a faltar alguém? Eram 5, eram. O Vacek chegou depois. Sim. Van Aert. Van Aert, exatamente, que acabaria por ganhar a etapa. E começam a ganhar vantagem, não é? E a partir de certa altura nós começamos a interrogar o que é que se está a passar. Estará Del Toro de certa forma a atacar a Ayuso? Não acreditamos que tenha sido propriamente essa, pelo menos nunca vão dizer de forma oficial. Era giro, não era? Sim. Chegarem a dizer, não, o objetivo do ataque do Del Toro foi ganhar tempo ao Ayuso. Sim, sabíamos que a Ayuso não estava muito bem, portanto... Não, mas foi estranho, dá a ideia de ser uma situação de corrida e é normal nas provas com Sterrato, a Strade Bianca é muito profícua nesse tipo de situações, existirem táticas esquisitas e o carro não ter tempo para dar a leitura correta, mas a verdade é que Del Toro viu-se numa situação em que depois era difícil não aproveitar. Pedirem-lhe para recuar era estranho, mas também está evidente que Del Toro, com o que faz nesta etapa, apresenta vontades e ambições pessoais que se tornam evidentes e basta dizer que tem neste momento 2 minutos e 20 ou 2 minutos e 25. E 25 sobre Roglič, e Del Toro não é propriamente um corredor qualquer a quem Roglič consiga roubar 2 minutos e 25 por dar cá aquela palha. Portanto, sim, Del Toro neste momento é um corredor para a vitória do Giro de Itália. Não sei se estamos todos a ter essa informação, mas... Isto é o primeiro hot take do episódio. Eu acho que é um hot take. Ele chegou à rosa? É o que a estrada nos dá. E não é a mesma coisa que o Ulisses chegar à rosa, não é? Sim, exatamente. Ele é um ciclista. Queres dar um bocadinho mais de contexto sobre quem é Del Toro? Porque quem não está tão por dentro pode não... Sim, Del Toro é uma das grandes promessas, já certezas, mas uma das grandes promessas do ciclismo mundial, vencedor do Tour de l'Avenir, a.k.a. Volta à França do Futuro, mexicano, super trepador, anda também normalmente... Não é um super contrarrelogista, mas não se defende mal. Vinha, de facto, para este giro como uma espécie de joker terceira carta atrás de Yates e de Ayuso, e agora, apesar de ser o mais jovem dos 3, apresenta-se, de facto, como uma carta que, mais que não seja incómoda para Juan Ayuso, não há como remediar isso, e é, de facto, um corredor com muito talento a quem, obviamente, todos já antevíamos que pudesse
ganhar uma grande volta no seu calhar futuro. não já. Não já, mas pronto, Mas pernas não lhe faltam. Eu, pelo Não é? teu discurso, dá-me a sensação que tu, neste momento, quase que se tivesses que apontar um favorito à vitória na Volta à Itália, era já Isaac Del Toro. Eu não posso dizer isso, mas acho que é um dos principais candidatos ao pódio, isso é inegável. Certo, sem dúvida, sem dúvida. E foi uma grande, grande prestação do mexicano. Eu queria falar aqui mais um bocadinho sobre o momento em que acaba por se dar essa fissura. Dá a sensação que é numa descida e que não é propriamente um ataque do mexicano diretamente. E ele, a partir do momento em que se encontra na frente, inclusivamente durante vários quilómetros, não puxou sequer, porque também tinha Bernal consigo, esse outro, que poderia ser um perigo grande para a geral de Juan Ayuso. E Bernal tinha 2 colegas de equipa consigo, Arendsman e Rivera. Portanto, mesmo que Del Toro fosse o líder da UAE, não ia puxar, não é? E depois ficava-lhe bem não puxar, a Ayuso estava atrás. Depois a coisa fica mais densa quando se percebe que Roglic fura e portanto há um fosso também não só entre Del Toro, Ayuso e o grupo dos outros GC, como de Ayuso para Roglic. A dimensão tática torna-se ainda mais intensa. Acho que tu vais falar disso agora. E tivemos em mais do que um momento a situação engraçada de teres Del Toro a puxar na frente e a UAE a puxar atrás. Sim, porque ao mesmo tempo. McNulty a puxar, a Ayuso também chegou a puxar um bocadinho. A ideia aqui era que a UAE queria ganhar tempo atrás, mas já tinha o Del Toro à frente. Já vamos um bocadinho mais a fundo àquilo que são as táticas da UAE, que são sempre bastante divertidas na ausência de Tadej Pogačar. Antes de irmos a debater mais aquilo que ficou a circunstância da classificação geral, eu gostava de falarmos um bocadinho de Wout van Aert. Tem sido um início de época muito difícil, sempre a bater na trave, mas desta vez, finalmente, o belga conseguiu levantar os braços. Sim, tem sido uma época um bocadinho estranha para o Van Aert. Ele já nos últimos anos tem estado um bocadinho em declínio, já não é aquele corredor que consegue estar o ano todo bem nas clássicas e depois vai ao Tour e ajuda ao líder e ganha etapas em sprint, em contrarrelógio e em montanha. Já não é esse corredor, já não vemos essa capacidade nele há largos meses e não está a ter um ano nada fácil, nomeadamente com aquela clássica em que era 3 Vismas contra um EF e conseguiram perder. E desde esse momento nota-se alguma ansiedade por parte dele. Quer muito vencer e não está a conseguir. Conseguiu boas prestações em algumas clássicas, mas falta-lhe sempre um pouquinho mais para vencer e aqui notou-se claramente isso. Ele nos últimos 20 km fica isolado com o Isaac Del Toro. Se calhar em 20 km puxou um, para termos a dimensão de... Pratas hoje está simpático. Se calhar estou. E vimos muitas vezes ele a falar com o Ayuso já com o Del Toro, um bocadinho uma repetição daquilo que vimos com o Mas a pedir ao João Almeida, deixa-me vencer a etapa e tu ficas com a geral. Dá um bocadinho essa sensação, o que é um bocadinho, se calhar, degradante, tendo em conta que ele é um corredor top mundial com muitos anos no topo e o Ayuso é um jovem que está agora... está agora a despontar e realmente acabou por ser uma grande vitória dele, consegue ultrapassá-lo na fase final, como podemos ver aqui nas imagens, mas foi um bocadinho feio a sua prestação, a sua falta de colaboração com o mexicano. Acho que eu sou um bocadinho contra estes chupa-rodas, apesar de termos um português bem conhecido, em que nós antigamente dizíamos que era um corredor super inteligente. Quando nos toca a nós é super inteligente, quando toca aos outros é aproveitamento. E neste caso acho que acabou por ser aproveitamento, mas é tal coisa, é o desespero por conseguir uma vitória finalmente este ano, é a primeira dele este ano. E concretiza também... E como vamos ver agora, na Via de Santa Catarina ele sofreu muito para não perder a roda de Isaac Del Toro. Sim, e quando chega lá acima é que passa para a frente e nós já sabemos, porque é a mesma chegada da Strada Bianca, se tu entras na descida à frente, depois já é praticamente impossível de recuperar. Aqui nas imagens não é muito claro, mas na emissão percebeu-se quando ele ultrapassa o Del Toro, o mexicano reage logo, levanta o braço, um bocadinho de frustração. Eu acho que ele estava a dar os parabéns. Se calhar é mexicano. Foi, não foi? Boa. Bela vitória. Sim, já merecias. As palavras em mexicano soaram isso mesmo, era compleanhas. E pronto, acaba por ser mais uma vitória do Van Aert na Strada Bianca neste final e concretiza desta forma a trilogia de vitórias em grandes voltas, o que também é um feito. Na primeira tentativa do Giro, ele já o ano passado tinha tido intenções de participar, mas depois finalmente participou mesmo no Giro, falhou a vitória na primeira etapa, depois tem vindo a desiludir, mas pelos vistos guardou-se
para esta etapa, que era uma das mais aguardadas desta edição, e pronto, e conseguiu vencer, e está a limpar um bocadinho a imagem da Visma, que aos poucos está a mostrar alguns sinais. O Simon Yates hoje também fez uma boa etapa e mantém-se no top 10 da geral, e quem sabe se o Alafcoy na próxima semana nas chegadas ao sprint consegue também voltar a vencer no giro e acabar por se transformar. Será que agora que o Van Aert já ganhou já pode ajudar o Coy? Eu acho que é mais fácil. Como lançador já vale, não é? Ficava-lhe bem, não sei. Aquela do Van Aert, já vamos falar sobre isso, mas ter atacado a 500 metros da meta, quando ia lançar o Coy também foi... É de quem não está muito estável psicologicamente, e é normal um campeão daquela dimensão estar tanto tempo sem vencer, começa a mexer com o psicológico. No resto da classificação geral, mexeu, mas acabou por não haver assim tantas mexidas, ou seja, o Del Toro chega, um minuto atrás chega o grupo da Ayuso, com pequenas diferenças, ou seja, com o super Ciccone que faz terceiro, Carapaz, porque o grupo parte um bocadinho na via de Santa Catarina, mas vamos considerar que chegam todos dentro dos mesmos 10 segundos, e depois mais 1 minuto e 10 atrás chega, sobretudo, Primož Roglič, mas também Thomas Pidcock. Que laços é que tu tiraste daquilo que viste dos homens da geral hoje? Hoje, realmente, o Ayuso não se mostrou nos seus melhores dias, não o vimos assim muito ativo, e no final acabou por ser talvez o sexto do grupo a cortar a meta com alguns segundos de corte. Mas também é preciso dizer que houve queda, não é? Teve uma queda e acho que vai precisar de pontos no joelho. Vai precisar de pontos. O próprio colega dele, o McNulty, que acaba também por chegar. Bem, o McNulty parecia um Cristo. Ele estava completamente rasgado nos braços. Foi uma etapa... Braços e pernas, eu não sei o que é que lhe... Nós não vimos, pelo menos não reparei. Foi uma etapa heroica dele que se mantém no top 10 e que está apenas a 19 segundos do quarto lugar. Portanto, é o quarto elemento da UAE Emirates no top 10. Mais ilações sobre a geral que podemos tirar hoje. Carapaz está bem, Simon Yates está bem, Ciccone, como referiste, está bem. Max Poole, terminou o hype, já perdeu cerca de 5 minutos. Mas no fundo foi o único homem da geral que hoje ficou fora. Nós sabemos que este tipo de etapas têm sempre este condão de eliminação, e é muito essa a função deles na prova, e o único homem que sai mesmo da luta acho que é Max Poole. Todos os restantes perderam no máximo 2 minutos, 2 minutos e pouco, mesmo Storer também perdeu 2 minutos e meio. Mas está em 11º, sim. Exato, continua dentro do jogo. Depois mencionar aqui 3 nomes, além de Roglič, que é óbvio, que mostrou-se mais uma vez alguma fragilidade na Red Bull, não fez o acompanhamento devido, que ele já estava sozinho quando teve o problema, e acaba se calhar até por limitar perdas, perder só 1 minuto, e grande trabalho do Pellizzari, que está a ser uma surpresa, e talvez o melhor corredor do lote de gregários da Red Bull. Eu pensava que ele ia dizer que era mesmo o melhor corredor da Red Bull. Até agora. O Roglič furou. E caiu. Sim, exatamente. Roglič também nunca tem dias fáceis nestas Queria coisas. mencionar também o Derek G, que chegou com o Roglič, que acabou novamente por perder tempo. Eu pessoalmente tinha grandes expectativas relativamente a uma boa classificação geral dele. Eu até achei que ele poderia ser aquele joker para ir ao pódio, com a Israel focada nele, mas já é a segunda etapa em que ele não se mostra bem. E outro nome, claro, inevitável, o Timon Arensman, que chegou a estar na fuga inicial. Fuga inicial, não, no corte, sim. Com o Del Toro, sim. Furou, portanto, teve um problema que fez com que ele não conseguisse aguentar nesse grupo, mas acaba por chegar no grupo do Ayuso e mantém ali uma posição a rondar o top 10 e eventualmente agora com outro relógio longo que vai aparecer na próxima semana pode entrar novamente no top 10. Portanto, a Ineos fica ali mantém as duas cartas, ele e o Bernal, bem posicionados para um top 10 final. Bernal hoje, que acaba por não retirar grandes frutos, mas faz uma grande etapa. É ele e a Ineos que são os principais incitadores daquela movimentação que acaba por dar a vitória em etapa. Mas depois no Pinzuto, ele não teve pernas. Del Toro já na subida anterior tinha feito um ligeiro ataque e Bernal tinha sofrido nesse último ataque. Bernal já claramente não teve hipótese e acaba depois por chegar integrado no grupo de Ayuso. E foi com especial infelicidade que vimos o Bernal ficar para trás, porque nós no falso plano andamos há largos meses a aguardar por uma crónica dedicada ao Bernal pela autoria do Henrique Augusto. Eu acho que não passa deste giro. Que continua em modo draft eternamente. Vamos ver. Vê os outros artigos a subir, aquilo desce, mas de facto. O reencontro de um campeão com o seu futuro. Com o seu futuro. Fogo. Não é poético.
Eu gosto. Não sei se quer dizer alguma coisa, mas sim. Não interessa também, isso é sobrevalorizado. Sim, Dizer claro, alguma coisa, claro. Então não é. O que é realmente interessante é soar sim. bem. Vamos então ao suminho ou à polémica que nós gostamos sempre na UAE. O que é que se passa dentro da UAE e o quão contestável é aquilo que aconteceu hoje? Porque há críticas, e há críticas inclusive nas redes sociais, e nós inclusive já estivemos a falar sobre isso, mas a verdade é que a UAE está muito mais perto de ganhar o Giro hoje do que estava ontem. A verdade é que a UAE tem a camisola rosa. A verdade é que a UAE tem 4 homens nos primeiros 9 classificados. Que ilações é que vocês tiram e acham que isto é bem jogado pela UAE ou é demasiado ousado e a equipa devia estar mais concentrada em roda, sobretudo de Juan Ayuso? E aqui a pergunta é para quem quiser responder. Bem, quer dizer, isto no fundo é o AOE sem Pogačar. Calhar não é nada que nos surpreenda muito. Não é? Os 4 corredores que se mantêm no top 10 têm todos bastante qualidade. Sabemos que há ali 3 deles, que excluindo McNulty, que são corredores. E agora, pondo já o Del Toro no pedestral e no nível que pode surpreender, são 3 corredores com provas dadas. Os outros 2 têm provas dadas neste tipo de corridas e acho que a UAE ia ter que jogar desta forma. Já sabemos que há ali algumas quesílias entre eles. E a UAE sem Pogačar é uma casa a arder. Eu queria dizer 2 coisas aqui em relação a isto. Primeiro, era só deixar no ar o que seria este episódio e a internet se a Ayuso fosse João Almeida. Porque isto não estaria certamente bonito. E qual é a tua postura, a tua ideia em relação a toda esta situação dentro da UAE? Tu já tinhas feito também uma análise, tinhas feito uma análise corporal dos cumprimentos após a vitória de Juan Ayuso, que já tinhas a tua opinião. Esta história não começa hoje, porque Juan Ayuso, e já lá iremos com mais detalhe à etapa número 7, portanto a única chegada em alta, apesar de não ser assim tão dura. Ayuso vence e Del Toro, no fundo, faz segundo. Podem alguns alegar que foi para minimizar as bonificações que Roglic podia vencer, mas ele não precisava de ter fechado espaço para Ayuso. Isso aconteceu e eu logo aí disse: isto é estranho, isto revela ambições pessoais de Del Toro. Pronto. Em relação a hoje, eu não condeno que ele se coloque numa posição... naquela posição, porque provavelmente aconteceu-lhe, mas ele para já precisa estar bem posicionado para aquilo acontecer e portanto ele tem de estar a pensar nele, e eu até admito que possa ser um pensamento de uma vitória de etapa, mas a partir do momento em que Del Toro está naquela posição, ele não está só a pensar na etapa. Aliás, a forma como ele corre os últimos 20 km com Van Aert são prova disso. E o que me dá muito prazer de pensar nisto é o que é que pensou a Ayuso disto tudo e como é que foi o ambiente quando chegaram ao autocarro. Em relação... Deixa-me só desculpar. O ponto fulcral aqui nem é o Del Toro estar na frente, é o Roglic ter ficado para trás. Exatamente. Isto é dizer. Ou seja, quando o Del Toro sai, atrás todos os favoritos estão juntos. Por isso aí a Ineos está a fazer um movimento e a UAE está a cobrir. Está tudo bem. E quando a Red Bull não o fez, exatamente. A partir do momento que Roglic fica para trás é que a coisa começa a ficar a piar mais fina. Não, e repara, a análise corporal que tu disseste que eu fiz foi em relação à etapa 7, em que a Ayuso vence e há a imagem nas redes sociais do Adam Yates a cumprimentá-lo e parece aquele sorriso meio boa puto, boa vitória, mas no fundo odeio-te, não é? Não sei se será isto tudo, mas não são grandes amigos, seguramente. E portanto, a coisa é estranha. Como é que estará hoje o ambiente no autocarro depois de Del Toro está de rosa com 1 minuto de vantagem sobre Ayuso e 2,25 sobre Roglic, e Yates trabalhou 10 metros para o Ayuso, McNulty trabalhou um bocadinho mais, e Ayuso no fundo que foi chutado, digamos assim, para o giro, para não se ter de cruzar com Pogačar depois do que aconteceu no último Tour de France, fica provavelmente a pensar: ok, afinal eu sou como João Almeida, eu sou como todos os outros que não Pogačar, e não sou nada um menino de ouro protegido de Machine, que afinal todos respeitam, porque de facto isso não está a acontecer. Respondendo à tua pergunta, a UAE está mais perto de ganhar o Giro hoje? Claro. A Ayuso também deve estar menos contente com o que está a passar, acho eu. Porque à entrada para a etapa de hoje, a luta que se falava tendencialmente era Roglic versus Ayuso. Eu queria saber um bocadinho, durante ao fim desta primeira semana, Pratas, quem é que deu as melhores impressões, mas a verdade é que hoje em dia já é difícil olhar para esta volta à Itália meramente de um prisma Ayuso versus
Roglic, mas ambos tiveram momentos altos e momentos baixos ao longo desta primeira semana, e eu queria te perguntar nesse duelo particular, quem é que tu achas que está melhor? De pernas, não só na classificação geral, que isso é inequivocamente Juan Ayuso. Eu mesmo, tendo em conta este cenário, acho que são os dois favoritos à geral. Continuam a ser os dois favoritos, porque na terceira semana eu acho que eles são muito superiores aos outros, e há sempre aquela incógnita do que é que o Del Toro, como é que o Del Toro se vai aguentar nessa semana, porque sabemos que a próxima, em princípio, não vai ter grande ação, por isso é credível que o Del Toro chegue à terceira semana ou com a rosa ou bem posicionado. Agora, sobre esse duelo, até o momento, claramente há Ayuso mais forte. Nessa etapa que tu referiste, que ele vence, Talhacoso, em que ele faz um ataque realmente autoritário, e até a marca fez uma capa um bocadinho exagerada com o Ayuso, porque ele ganhou uma etapa na sua primeira participação. Ganhou 4 segundos. Mas ganhou 4 segundos, não ganhou 30, nem ganhou um minuto. E é uma chegada em alto que nós até falámos, eu até já tinha dito isso antes, onde Matias Vacek, por exemplo, 1 quilómetro do fim estava no grupo, ou seja, não é... É uma vitória a Roglic. Exato. A grande questão, ou pelo menos a análise que se fez em relação a essa vitória, teve sobretudo a ver com o facto que era o tipo de chegada que quem olhou pensou, isto hoje é Roglic, e a Ayuso vai tentar não perder tempo, porque em princípio o Roglic este tipo de etapa ganha. Eu no último episódio até mencionei que eu previa que fosse um duelo a 2, não foi o que aconteceu. Podia ser um duelo a 3. E que o Ayuso até ia vencer isolado e ganhar mais tempo. Mas pronto, foi o mais forte nessa etapa. E nós até tínhamos comentado que a UAE estava muito discreta nas primeiras etapas, mesmo o Ayuso no corta-relógio tinha estado abaixo daquilo do esperado, e mesmo nas outras etapas não tinham feito nada. E na etapa 8, na etapa a seguir ao Talhacoso, no final já estava a ser disputado um sprint em reta, o Ayuso faz um ataque, tenta impor-se novamente e acaba por ganhar num segundo. Mas foi ali um sinal de, ok, eu estou aqui e vou fazer isto mais vezes e ver lá se tens pernas para... Eu acho engraçado analisar isso, porque é uma espécie de mistura entre a postura de Roglic, que andou muitos anos da sua carreira a apostar nas bonificações e nestas pequenas margens de segundos para ir aumentando a vantagem na geral, entre isso e Pogačar, que vê vingar de 2 metros e ataca. Mesmo que faltem 50 km. Sim, portanto, é uma mistura engraçada. E eu acho que isso, nessa etapa, mais do que isso, deu esta coisa do Ayuso está bem, está sólido, quer passar uma imagem de solidez, de liderança, e Roglic parece estar a fazer o percurso inverso, que já foi aquele corredor e agora tem 34 ou 35 anos e diz, vai lá rapaz, eu já vou. Só que hoje não foi só o furo, não é? Porque de facto Roglic não tem a capacidade de sair daquele grupo onde chega para cortar aquele 1 minuto para a Ayuso. Isso também são pernas. Mas isso não é válido para a Ayuso também no grupo onde estava inserido? Não, com certeza. Com certeza que é. Ou seja, nós temos sempre esta ideia da perspectiva de ver a corrida a 2. Mas a sensação que transmitem hoje ao longo da etapa é que nenhum deles estava num nível muito superior àquilo que era o seu adversário. E é verdade que ambos tiveram percalços durante a corrida, mas a Ayuso em Santa Catarina é inferior a Carapaz, Simon Yates, Ciccone e Tiberi. Isto não é propriamente um grande sinal. É claro que não é determinante na medida em que ele tem queda, pelos vistos vai ter que, disse o Daniel Benson, vai ter que levar 3 ou 4 pontos no joelho, portanto, provavelmente dia difícil. Serrate é sempre um dia muito exigente, muitas mudanças de velocidade, muitas dores nas mãos. Agora, esta segunda semana há de ser uma semana também meio, por um lado, de recuperação, por outra, de perceber o que é que o contrarrelógio pode trazer, e na última semana logo verá. Eu continuo a achar que já não podemos falar só de uma corrida a 2. Roglic está em 10º da geral. É normal que no contrarrelógio de terça-feira possa... Terça ou quarta, não tenho certeza disto. Possa recuperar alguns lugares, tendo em conta a sua supremacia no contrarrelógio, mas Roglic não vai chegar numa posição muito favorável, simpática à última semana. E, sobretudo, não vai poder fazer o tipo de corrida que ele gosta de fazer. Exatamente, era isso que ia dizer. E a Red Bull também não está a dar grandes sinais, já a exceção de Pellizzari. Está bem, também tiveram o abandono do Jay Hindley, que foi um percalço. Foi. Mas, por exemplo, o Dani Martínez, que é um corredor que no Giro já fez grandes exibições, aliás, já é o segundo classificado. Quando é para ele está bem, não é? Mas... não, eu acredito que ele vai aparecer na terceira semana, muito sinceramente, mas só Martínez e Pellizzari pode não chegar. Sim, sobretudo dado que estão a lutar contra uma UAE que tem 4 dentro. Vamos ver quando é que homens como o McNulty vão se dedicar exclusivamente ao trabalho. E eu há bocado queria mencionar, ainda tiveram a sorte que o Vine caiu no primeiro dia.
Sim. Porque senão ainda era mais um Claro. para a molhada. Tu já deixaste claro que não achas que seja uma luta a dois. Já também deixaste claro que Del Toro faz parte do teu leque a partir de hoje de possíveis candidatos à vitória ou ao pódio, mas a verdade é que isto está tudo muito misturado e há outros nomes perto, como podemos ver aqui nas imagens neste momento, na classificação geral. O que é que outros nomes é que tu dás mais destaque? Olha, eu diria que Tiberi é um nome incontornável. Eu continuo a achar que ele vai ter algumas dificuldades na terceira semana, tendo em conta a barbaridade de montanha que existe, mas ele vai lá chegar bem posicionado, até porque tem vantagem em relação a muitos destes competidores. E até a Bahrein costuma estar bem neste esforço pela geral no giro e conta com a experiência do Caruso, que também tem dado boas indicações. Não, eu acho que a Bahrein tem estado muito bem no geral, já podemos ir lá depois. E mesmo o Elali, claro. Sim. Mas eu acho que o Tiberi vai, apesar de ter algumas dificuldades, acho que fecha top 10 se não acontecer nada de estranho, claro, e até possivelmente quinto, sexto lugar parece-me um lugar seguro para ele. Estou muito curioso para perceber o que é que acontece com Carapaz e com Simon Yates. Ele também, eles também. É mesmo aquele tipo de ciclista que aquilo pode dar para todo lado. E portanto eu não me vou arriscar aqui em grandes declarações, mas eu acho que sobretudo o Simon Yates, que se costuma defender bem no contrarrelógio, pode ir aqui para uma boa posição. O Carapaz está com a atitude de sempre dele. Às vezes isso não dá bom resultado, mas eu acho que ele pode ter aqui finalmente um bom regresso ao giro, digamos. Eu acho que assim. são dois ciclistas que é muito boas notícias para os adeptos estarem perto, porque são ciclistas que na última semana vão dar espetáculo. É que de repente tu olhas para este top 10 e pensas, isto pode ainda dar muita volta e pode dar muito espetáculo quando a montanha chegar na última semana. Porque há muitas vezes, ou seja, eu não olho para Simon Yates, para Adam Yates, para Bernal, para Carapaz como ciclistas que vão defender a quarta posição ou a quinta posição. Não é o tipo de perfil enquanto um Tiberi, se calhar. Pode defender um top 5, Carapaz não vai defender um top 5, digo eu. Tendencialmente não é esse o estilo de corredor. Falta se calhar falar de Giulio Ciccone, que eu acho que é um corredor que é a minha opinião, e provavelmente tu vais novamente discordar, mas que eu acho que não devia ter andado a trabalhar para Mats Pedersen como andou. Como se provou hoje, ele está bem, é óbvio que vai perder muito tempo no contrarrelógio, mas ele está a subir ao nível dos melhores. E tendo em conta que, passado este contrarrelógio, o que se apresenta como grandes dificuldades, a não ser que aconteçam abanicos, quedas, tudo mais, é montanha onde ele costuma estar bem, apesar de irregular, eu acho que ele tinha aqui uma excelente oportunidade para lutar eventualmente por um pódio, ou seguramente por um top 5, isso não está sequer retirado à equação, mas ele chega aqui, teve muito bem hoje, mas ele chega aqui cansado e só pode ter chegado cansado porque ele trabalhou que se fartou para Mats Pedersen. Certo, mas agora tem esta segunda semana funciona quase como descanso para a geral, ou pelo menos é o que é expectável. Vamos ver, com tanta gente perto, a corrida até pode ser mais atacada do que estamos à espera. A minha posição é diferente em relação a isso, não vamos entrar a largar nesta discussão, mas a minha posição em relação a Ciccone está muito relacionada com o facto de Ciccone não deu provas suficientes daquilo que é enquanto ciclista de classificação geral. É um ciclista praticamente com 30 anos que não tem nenhum top 10 em grandes voltas. Dado a circunstância em que a corrida se apresentou para ele trabalhar, que era um Mats Pedersen de rosa, um Mats Pedersen mais forte a poder lutar pela vitória, e em grupos onde os únicos colegas que tinha era Vacek, que convinha guardar para o fim para fazer o lead-out, eu fez-me sentido que Ciccone, salientando que não perdeu tempo nesses dias, desgastou-se, sem dúvida, mas não perdeu tempo, acho que faz sentido, e se calhar Ciccone vai perder 30, 40 segundos por causa disso, e eu acho que para a Lidl faz sentido. Não, eu acho que tendo em conta o espírito da equipa faz todo o sentido. Até porque agora vai ter o Mads a matar-se a trabalhar para ele, como hoje o fez. Sim, e muito bem, eu acho que há dentro da equipa, uma equipa que parece ter muito bom ambiente, e eu acho que faz sentido isso. Mas o Mads não vai estar nas montanhas a trabalhar para ele, que não vai conseguir. Mas não dizias que o Mads ia fazer top 10. Dizia para o mesmo, não é? Já percebemos que não vai acontecer. Pratas, mais nomes a acrescentar ou alguma coisa queiras aqui a somar àquilo que o Branco já disse em relação à luta desta classificação geral? Sobre o Ciccone, concordo com o Branco. Acho que a filosofia da Lidl é essa. Eles ajudas-me aqui e amanhã ajudo-te a ti, mas um líder da geral não se pode dar esses luxos. E mais, é que o Pedersen tinha ganho mesmo. A questão é essa. Por acaso não sei. A terceira etapa não sei se tinha ganho. É pá, se quiseres a primeira, talvez não tivesse ganho. Não, porque eu acho o Ciccone na primeira não faz um trabalho decisivo. Faz na terceira. Sim, mas gasta muito na primeira também. Não estou a discutir isso. Estou a dizer em relação àquilo que foi o trabalho, a relação da vitória com o Pedersen. Eu acho que a primeira ele podia ter ganhado mesmo sem o Ciccone. A terceira não sei. Sim, e não sei porquê. Porque após a descida há um grupo ainda relativamente grande e era preciso controlar os ataques. E Ciccone teve muito bem. Ou seja, ao manter sempre um ritmo mas alto. quem diz, como dizem os responsáveis da Lidl Trek, nós estamos com o Ciccone no giro para ganhares... Para ganhar, eles disseram Sim. isso. Está bem, se eles disseram isso, eu passo a concordar contigo. O que torna este episódio muito menos divertido.
Eu, por acaso, acho que está ótimo. Se me perguntares, claro, senão podemos... Pratas. E, além destes nomes já referidos, pela luta pelo top 5, eu quero só referir os dois líderes da Ineos que, apesar de seres uma grande equipa em declínio nos últimos tempos e de não trazer uma super equipa a esta grande volta, acho que têm mostrado vontade, têm estado ativos. Vimos hoje o Arensman, o Bernal e o Rivera, que já têm feito alguns top 10 até agora. O Tarling também já tem estado ativo, além da boa prestação no contrarrelógio, também já esteve ativo em algumas fugas e também pode ser útil. Eu acho que a Ineos, se mantiver este mindset, acho que pode fazer coisas engraçadas no geral. Eu só tenho pena que não tenham trazido o Tobias Fosse, para ele poder lançar-se ao ataque a cada últimos 20 km e depois... Agora, a sério, eu não concordo. Ou seja, eu imagino, eu percebo que a Ineos tenha de ser qualquer coisa, já que não consegue ser o que era. E hoje, por exemplo, no Sterrat corre muito bem, ou pelo menos a certa altura corre bem. O resultado final não é exatamente aquilo que eles queriam, sobretudo pelo esforço que tiveram, mas têm o condão de mudar a etapa e isso é muito importante. Isso já aconteceu noutras etapas do Giro este ano e mesmo noutras ocasiões ao longo desta temporada. Mas a verdade é que muitas vezes ele mexe e aquilo parece que não vai dar... Parece não dá em nada. Dá em mudanças, mas depois proveito próprio às vezes é muito curto. Sim, mas eles hoje fizeram o que tinham a fazer, depois não correu bem, mas isso faz parte do ciclismo. Não faz parte, mas tem-lhes acontecido muito. É só isso que eu disse. Certo. Percebes? Às vezes é muito pouco consequente, é só isso. Embora, atenção, eu acho que Bernal está a dar boas indicações. Hoje foi ao vermelho. Arriscou, foi ao vermelho, mas acho que tem todas as possibilidades de fazer uma bela classificação no Giro. Eu, por acaso, queria, continuando contigo, Pratas, dar um bocadinho mais de destaque a Bernal, porque Bernal tem uma história bastante complicada, como já falamos, e tanto na etapa 7. Na etapa 7, ele chega a atacar nos últimos 500 metros, chegou-se a pensar, inclusive, que ele podia vencer. Hoje volta a ser um dos principais protagonistas. Escrever a crónica, não é? Eu iria escrever a crónica e eu estou desejoso que ele ganhe, porque ainda há bocado estávamos a comentar isso. É dos poucos ciclistas pelos quais eu torço genuinamente, sem ser os portugueses. A maior parte das vezes eu vejo ciclismo de forma um bocadinho neutra. Mas com Bernal, até por tudo o que se passou e pelo personagem simpático que é um ciclista pelo qual eu torço sempre e tenho um genuíno carinho, e já não o víamos a este nível há bastante tempo. Porque ele tem tido algumas exibições interessantes nos últimos tempos. Claro que depois, ao longo dessas provas, ele faz uma ou outra boa etapa e depois quebra sempre em algum momento. E aqui em 3 semanas é provável que isso venha a acontecer. Não sabemos. Mas se ele conseguir manter este nível, porque não termos aqui de novo um Bernal num pódio ou num top 5? O primeiro objetivo é não cair e não se lesionar outra vez, que é uma coisa que tem acontecido muito. E, por exemplo, ele este ano teve um nível bastante interessante antes de partir a clavícula na Clássica Raen, que é uma clássica precisamente de Sterrat, não é? Mas ele anda bem nestes sim. Lembro-me quando ele venceu o Giro numa etapa que acabava em Sterrat, depois que era quase uma cronoescalada, que o Moscon fez o lançamento e ele ganhou aquilo isolado de uma forma autoritária. Até ele já tem boas exibições. Ele gosta deste tipo de terreno, sim. Gosta, simplesmente. Hoje voltou a acontecer aquilo. Se a etapa tivesse menos 20 km. Mas em Itália a coisa esteve bem. Teve muito bem. Ele faz terceiro na etapa, sim. Se não estou em erro. E no final da etapa, vês as imagens dele, estava emocionado. E para além disso, está muito bonito neste Giro. A camisola é belíssima, eu adoro, devo dizer. É uma camisola, por acaso não acontece muitas vezes, mas é uma camisola bastante. E só não compro porque acho que não é para o meu tamanho, mas se não comprava. E acho que tu ias ficar ótimo com aquela licra. Provavelmente porque é cara também. Certo. Mais uma razão. Nós focámos-nos muito, naturalmente, nisto foi a última etapa, esta etapa do Sterrato, porque foi o grande momento desta segunda semana. E da segunda semana, primeira semana, isto quando as provas não começam no país, e é aquele dia de transição, é um bocado mais esquisito fazer essa mas análise. é a primeira semana. Mas pronto, chamemos-lhe a primeira semana, foi o dia que fez grandes diferenças e foi de longe o dia mais espetacular, foi um ótimo dia de ciclismo, mas até lá houveram alguns outros dias, eventualmente um bocadinho menos interessantes. Pratas, como é que foi a primeira metade desta semana e depois o branco, a segunda metade? Quando o pelotão regressou à Itália, primeira etapa em Lecce, era o primeiro sprint. Um vencedor que toda a gente estava à espera. Sim. A etapa não tem grande história em si. Foi deixaram ir um miúdo da Polti sozinho.
Ele até ficou um bocadinho frustrado quando viu que ninguém vinha atrás, mas os patrocinadores bateram palmas por terem ali o Munhoz na frente, e depois no final um sprint vencido pelo Casper Van Duden. Quem diria, né? A Piquenique vencer uma etapa aqui já era um feito, vencer um sprint ainda mais estranho é, porque eles normalmente aquele comboio não costuma funcionar muito bem, e venceu até com alguma autoridade. E com um grande lançamento de Bram Velten, se não estou em erro. É possível. E o... É possível. Deve ser. Foi. Isso na semana passada referimos aqui o domínio das neerlandesas na Vuelta. Este top 3 foi também composto por neerlandeses. Foi o Olav Koy, que era o favorito, ficou em segundo, e o Ziljaard da Tudor, a fazer de ser também um nome um bocadinho surpreendente a intermeter-se aqui no pódio. Depois na etapa 5, era uma etapa mais estranha, com chegada à Matera, tinha ali umas subidas na fase final, podia dar ao sprint reduzido ou fuga. Tendo em conta que o Mads Pedersen estava com a camisola rosa, era expectável que a Lidl pudesse controlar a etapa. Tiveram a ajuda aí da UAE, que nesse dia já começou a dar sinais de vida e ajudou a Lidl a ultrapassar todos os sprinters. Mas já a trabalhar para o Del Tour, diga-se. Claro, também não era a trabalhar para o Ayuso naquele dia. Claro. Aliás, dá a sensação a certo momento que eles deixam de trabalhar porque a Ayuso não está na roda. Sim. Aquilo tinha uma subida categorizada que os sprinters ficaram todos para trás, já dizia o José Rodrigues dos Santos, droparam todos. Depois na descida alguns voltaram a recular, depois na derradeira subida para a Matera voltaram a ficar para trás. Vassetes impôs um ritmo fortíssimo. Vassetes, mais uma vez, elogiar o excelente trabalho. Até houve ali um momento em que o Vassetes estava na frente e víamos o Mads Pedersen a ir descendo no pelotão. Mas depois, na fase final, aquilo tinha uma pequena descida e ele conseguiu recuperar, e depois no falso plano final conseguiu vencer com alguma facilidade e bateu o Zambanini, um nome também que está a fazer aqui um giro interessante, e o Pidcock também tentou, mas não conseguiu fazer melhor do que o terceiro lugar. Aqui, em criticar as equipas dos trepadores, que deviam ter endurecido um bocadinho mais, feito algo mais, porque não é aceitável que o Mads Pedersen darem 3 vitórias assim a um corredor adversário. É estranho, mas claro, todo o mérito para a Lidl e para o Pedersen, que concluem assim um início de giro fantástico. Depois a etapa 6 era uma etapa que se previa que fosse assim uma cesta um bocadinho mais prolongada, com mais uma chegada ao sprint, mas acabou por ter algumas peripécias. Notas sobre essa etapa: o Fortunato foi buscar mais pontos para a camisola azul, até aqui nada de especial. E depois começou a chover e houve uma queda brutal a envolver mais ou menos 20 ciclistas, alguns nomes de destaque, mas a principal nota foi que o abandono do Jay Hindley, que era talvez o principal gregário do Roglic. Depois a organização, com uma decisão um bocado polémica, naturalizou a etapa. 50 km do fim retomaram a etapa. Nessa altura estavam 2 corredores na frente, era o Palen e o Taco Van der Noort. E decidiram, ok, vamos tirar os tempos da GC, já não há mais bonificações em jogo, não há mais pontos para camisolas em jogo. A única coisa que vai ter interesse é o sprint final e a vitória da etapa. Logo a partir daí, Mads Pedersen tira o pé, ficou para trás. Eventualmente também um bocadinho com bali da queda que ele também ficou, dessa queda massiva que ele ficou envolvido. E depois no sprint final também tivemos alguma emoção, acabou por ter alguma emoção os últimos 2 km. Porquê? A 2,5 km do fim a fuga é apanhada, portanto não era expectável que fossem apanhados tão tarde, e houve ali momentos em que se pensou que eles pudessem conseguir ter sucesso, até porque a parte final era muito técnica e é mais difícil perseguir nessa fase. A 1 km do fim, o Timo Kilic da Alpecin ataca, e aí mais uma disaster classe da Visma. O Van Aert tenta acompanhar o corredor da Alpecin, acaba por chegar aos últimos 500 metros isolados, mas olha para trás, vê que ia ser apanhado, encosta para o lado, deixa os sprinters brilharem, só que entretanto o Olav Koy já não tinha o seu lançador,
O Mosquete tentou matá-lo. Entretanto, Sim, ficou trancado, ficou fechado. o Basquete trancou a Lafcoy nas baias e acabou por ser relegado. E no sprint em si foi o Kadan Groves que venceu e o top 3 foi com o Milan Fretin e com o Paulo Magnier da Sodal, que finalmente dá aqui sinais de vida. Aparece, exatamente. Acelerando agora aqui um bocadinho o passo, e peço desculpa, Branco, mas vou ter que passar essa parte. Porque nós já falámos da etapa 7, a vitória de Juan Ayuso, sim, com Del Toro e com Bernal, e a etapa 8 de sábado foi uma fuga, como já era esperado. Roglic estava de rosa, e como Roglic, quando está de rosa, dá a rosa. É mais ou menos o modus operandi sempre de Primož Roglic, e foi o que acabou por acontecer numa etapa vencida por Luke Plapp, na primeira oportunidade pós-fugitivos, e aí uma etapa também que viu Diego Ulissi chegar à camisola rosa, para depois hoje perder 5 ou 6 minutos e deixar a rosa, mas não deixou de ser um prémio de carreira engraçado para o italiano. Para fecharmos aqui a análise à primeira semana, ia-vos pedir muito rapidamente uma surpresa, uma desilusão e um hot take a cada um. Branco. Então, surpresa, eu vou... Queres começar? Desculpa, Pratas. Só porque eu posso variar depois. É, surpresa, tipo um nome se calhar menos óbvio, o Zambanini. Ok. Porque tem estado ativo, era um corredor que tem uma boa ponta final, sobe bem, só que tem estado apagado nos últimos tempos. Começou a mostrar algum sinal de boa forma na Liège e agora aqui está em grande forma no Giro, e acho que pode ser um nome para ganhar uma etapa nas próximas 2 semanas. Olha, o nome que eu tinha era o Luís Aular, que eu acho que não é uma surpresa assim transcendental, mas ele tem 2 pódios, acho eu, e está a ser um dos principais abonos de família da Movistar, está a chegar muito bem nestes sprints mais endurecidos, parece-me de facto um corredor que veio para ficar no World Tour, isso é muito positivo. Só dar notas para o Casper Van Nuden, eu acho que é uma vitória surreal, nem ele sonhava, e depois já fomos falando, mas Giulio Pellizzari que aparece a um nível mais alto do que eu esperava, ou seja, não é a primeira grande volta dele, mas ela é a primeira grande volta numa equipa com este trabalho para um líder, tem sido o melhor gregário da Red Bull, e o Afonso Eulaulio, que eu acho que está a um nível incrível, com a Bahrein também muito bem, a mostrar que quer o pódio para António Tiberi. E no outro lado da moeda? Desilusões ou Lafcoy? E pronto, e não há muito mais a dizer a não ser, mais uma vez, ele chega com oportunidades, é claro que meio com umas minas que tem pelo caminho, porque Van Aert não faz o trabalho de idade para ele, etc. Tem-lhe acontecido uns problemas nos sprints, mas de facto um sprinter com a qualidade dele tem que valer mais do que isto, eu lamento, mas é de facto a grande desilusão. Pratas. Estavas a falar no Alari e depois lembrei-me, a Movistar realmente, mais uma vez, é que já nem vão para a classificação das equipas. Mas aqui a minha desilusão é o Scaroni. Pensei que ele fizesse o papel do Fortunato. Ambos têm estado a fazer uma época incrível, mas o Scaroni realmente muito apagado e já não vou esperar nada dele. Hot take, Pratas. Hot take... Ou Branco, Pratas não. Então, o meu hot take era, eu preparei isto antes da etapa de hoje, e o meu hot take era a Visma não vence nenhuma etapa. Eu acho que é mesmo quente, porque isso quer dizer que eles ainda vão desclassificar o Van Aert de hoje. Em princípio, sim. É isso? Okay. Sim, porque ele não trabalhou nos últimos... Estou a brincar. Mas eu mantenho um hot take como quem diz, eles não vencem mais nenhuma. Mais nenhuma. O meu hot take, nós há bocado até falámos disto, o meu hot take é que o Ayuso vai vencer o contrarrelógio. O Ayuso vence o contrarrelógio. E foi uma boa maneira de abrirmos para a segunda semana. Nós já temos um bocadinho curtos de tempo. Eu vou passar aqui um bocadinho rapidamente aquilo que é cada uma das etapas e depois pedir-vos um comentário muito curto ao que poderá acontecer durante esta segunda semana. Então, na primeira etapa, já na terça-feira, teremos um contrarrelógio de cerca de 30 km, sobretudo plano, o tal contrarrelógio a que o Pratas se referia. 11ª etapa, tendencialmente fuga, mais uma vez uma coisa que tem sido uma característica deste Giro, subidas muito duras, mas muito longe da meta, e depois pouco acompanhadas, que fica ali aquele sabor agridoce para assistir. As mãos, não é? Exatamente. 12ª etapa, tendencialmente um sprint. 13ª etapa, talvez a mais interessante desta semana, a chegada à Vicenza, com uma série de topos no final, talvez a única hipótese para os GC tentarem atacar-se entre eles, aquilo também poderia ser chamado de uma etapa Roglic, mas não, a única etapa Roglic até agora deu Ayuso, por isso. A 14ª etapa, também um sprint com um pouco acidentado no fim. E a 15ª, ou seja, no próximo domingo, vamos subir o Monte Grappa,
mas depois há mais 100 km de corrida quase. Não são 100, são 80. Sem grandes dificuldades, pelo que não, é difícil de saber, mas eu também acho que Monte Grappa já se calhar é demais para Mads Pedersen. Um apontamento, peço-vos um minuto rápido, sumário a cada um. O que é que esperam para esta segunda semana? Olha, eu acho que é muito importante perceber o que é que vai sair do contrarrelógio. Isso vai determinar o resto da semana. Eu diria que, tendo em conta como as coisas estão, o Roglic precisava de atacar esta segunda semana, nomeadamente na chegada a Vicenza, essa tal etapa Roglic que falavas, e também daria jeito que tivesse mais equipa com ele. Como tal não se verifica, e este não é o Roglic da Visma, eu acho que ele pode querer guardar tudo para a última semana. Acho que isso também pode ser um erro, porque pode já estar um bocado longe. Mas vamos ver, acho que isso podem ser os pontos mais quentes, digamos assim, contra relógio, perceber qual é o tempo que Roglic consegue recuperar e que Ayuso, por exemplo, recupera para Del Toro. Por outro lado, perceber se no dia 13 ou noutros dias, um bocado de forma mais criativa, Roglic tenta fazer alguma coisa. Nestas etapas que referi com montanhas mais longe da meta, equipas como, por exemplo, a UAE, que tem 4 opções, tu imaginas algumas diferenças na geral ou achas que vamos chegar à primeira grande etapa de montanha, que é depois do próximo dia de descanso, com a GC mais ou menos como se encontra de momento? Eles têm equipa para inventar taticamente, mas estando com esta posição, tendo a camisola rosa, e eu acredito que vamos passar o contrarrelógio com 3 corredores no top 5, acho que não vão querer arriscar grande coisa, vão só querer controlar. E as outras camisolas, acho que não vai haver grandes alterações. O Fortunato tem uma grande vantagem, acho que vai continuar a ir buscar os pontinhos. Até porque hoje ficou fora da geral, que ele tinha andado até agora sempre ali meio-meio, ele nessa e hoje perde 5 ou 6 Ele minutos. nessa etapa do Lee significado a 12 segundos na geral, mas hoje ficaram os dois para trás. E mesmo na camisola dos pontos, eu não acredito que o Mads Pedersen dispute os sprints massivos, porque Disputo para vencer. Mas tendo em conta que já anularam aquela etapa que ganhou o Groves, e para mim o Groves era o único que lhe podia fazer sombra, acho que começa a ficar curto de haver alguém sequer que lhe consiga tirar esta camisola até ao fim do giro, quanto muito menos nesta segunda semana. Fica assim o convite para acompanhar mais uma semana de giro. A ideia será de que as decisões serão na terceira semana, mas o ciclismo é imprevisível. Há terreno para tentar fazer maluquices, porque há subidas duras e pode acontecer alguma coisa. É irem-se mantendo atentos, manterem-se atentos também. Em falsoplano.pt nós faremos as antevisões e os rescaldos das etapas diariamente, tentando perceber o que é que poderá acontecer em cada um dos dias. Vamos muito rapidamente ao setor feminino. Demi Vollering, no País Basco. Demi Vollering em provas por etapas, no geral. Sim, então, volta ao País Basco feminina, conta-se também muito rapidamente. 2 primeiras etapas vencidas pela SD Works e por Misha Bredvold, a corredora que mais uma vez consegue passar dificuldades razoáveis e depois ter sprint para vencer, ganha as 2 primeiras etapas, e na última Demi Vollering aproveita a subida a Mendizorroze, com um início, uns primeiros 4 km muito duros para, no fundo, dizer ao largo que se faz tarde, como diz André Dias, não é? E ganha cerca de 1 minuto, vence a GC, o que significa... João Almeida, como podemos ver. E fica-lhe de facto muito bem. Não sei se não é João Almeida, não sei se não é João Almeida que imita Demi Vollering, mas isto é uma questão que podemos... Não sei, outro dia. Depois de tu publicares a crónica do Bernal, se calhar teremos tempo. Mas, basicamente, conta-se assim. Dar nota também que foi a primeira vez que a SD Works não venceu uma etapa, e a geral da Volta ao País Basco feminina começou desde 2022, portanto, chegaram a vencer 11 vezes seguidas, e depois Vollering, que por acaso mudou de equipa e por isso a SD Works não venceu a última etapa, mas era de facto um registro avassalador que agora a equipa francesa, por ter contratado Vollering, consegue bater. Foi, como sempre, uma prova World Tour muito animada no País Basco, com aquelas paredes interessantes. Ao sprint, uns nomes Sara outsiders. Van Damme, em grande, a Sarah Tizit, sim, belos nomes a despontar. Pratas, não sei se queres usar este último minuto e meio para acrescentar alguma coisa em relação ao País Basco feminino ou para falar um bocadinho das outras corridas que aconteceram também no setor masculino. Tivemos o Troféu Tro-Broleon, tivemos a Dunkerque Classic, tivemos os 4 dias de Dunkerque, que são 5 dias mais uma clássica. Tivemos a Hungria, tivemos uma série de corridas. Algum destaque que queres fazer? Sobre os 4 dias, que são 5 de Dunkerque, destacar aqui o sucesso de jovens britânicos que acabaram por vencer etapas e fazer bons resultados.
principal nome Sam Watson, que venceu a geral e venceu uma etapa, depois já o Louis Esky e o outro britânico. Jake Stewart. E o Jake Stewart. Portanto, 3 jovens que estão ali a fazer bons resultados neste tipo de... Entre o sprint e o clássico, não é? Sim, meia ganga, como tu costumas dizer. E acabaram por ser eles as figuras maiores desta prova. E na volta à Hungria, A venceu... Astana continua a somar pontos como se não houvesse amanhã. A Astana amealhou mais uma geral de uma prova pro com a vitória do Harold Martin Lopes na etapa rainha. Portanto, era basicamente uma prova com 4 sprints, 2 sprints, uma etapa rainha e mais 2 sprints. Os primeiros 2 sprints vencidos surpreendentemente por Danny Van Poppel, todos esperavam que fosse o lançador de Samuel Welsford, que acabou por abandonar. E depois nas últimas 2 etapas, Dylan Groenewegen vence finalmente a primeira vitória do ano. Já andava a bater há muito tempo na trave, e na última etapa o Molan vence com um belo trabalho do Ivo Oliveira. E por falar no Ivo Oliveira, também desejar as boas melhoras para o Rui Oliveira, que teve uma queda feia e foi obrigado a abandonar esta prova. Também na Hungria, é importante notar que chegou-se a pensar que Sérgio Higuita estava de volta, não está. Continua a ser E esta é terrível. uma ótima nota para acabar o episódio, não é? Exatamente. Já sabia. Terminamos com esta nota de positividade. Muito obrigado por terem estado desse lado. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Sigam-nos em falsoplano.pt no Twitter e no Instagram. Vemo-nos na próxima segunda-feira. Até lá. Um abraço.